Cristina dos Santos, eu sou bióloga de formação, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de parasitologia e atualmente eu estou como bióloga aqui no Centro de Controle de Zoonoses e eu trabalho dentro das zoonoses, eu trabalho no programa de controle de doença de Chagas e também no programa de controle da esquistossomose. E também estou trabalhando na vigilância sanitária. A Tomé já respondeu tudo. Como se desenvolve a doença de Chagas no homem? Bom, a doença de Chagas nos seres humanos, ela tem um curso bastante variado. Normalmente se tem uma fase aguda no início da doença, quando a pessoa é infectada, o parasito está em grande quantidade circulando no sangue e normalmente na fase crônica ele tende a ir para o músculo liso, né, como o músculo cardíaco, por exemplo. O curso é variado, depende do estado imunológico, da idade, da forma de infecção pela doença e tem os sintomas clássicos, normalmente da fase crônica, né, a questão cardíaca e na fase aguda, a gente tem alguns sinais, mas que não necessariamente acontecem em todos os casos de infecção. Tem gente que se infecta e não apresenta nenhum sinal desses clássicos. Por exemplo, o xagoma de inoculação, né, no local onde o parasito, o Trypanosoma cruzi, penetra, né, tem uma reação ali de inchaço, vermelhidão, ou às vezes tem uma reação sistêmica, que é o edema das duas pálpebras, né, de um lado só, é unilateral. Mas nem sempre as pessoas, mesmo na fase aguda, apresentam esses sintomas, né? E o curso é bastante variado. Tem gente que vive a vida inteira, convive com a doença de Chagas, né, e não apresenta nenhum sintoma mais grave. Tem pessoas que às vezes têm um infarto do miocárdio na fase aguda, ou às vezes tem um mal súbito, uma morte, né, depois de anos convivendo com a doença, tem alguma reação inflamatória, né, o processo da doença que acaba levando a óbito. Então, o curso é bastante variado dependendo do estado de saúde da pessoa e da idade também, bem variado. Tendo em vista que a terapêutica da doença de Chagas prossegue parcialmente ineficaz, apesar do real progresso alcançado nas últimas décadas, atualmente está tendo investimento na área da medicina para um tratamento eficaz? Que eu saiba, não tem tantos estudos investindo em fármacos, né? Eu acho que a questão maior é a prevenção, é o controle, é o monitoramento, né? E impedindo realmente a transmissão. Porque em muitos casos, a maioria dos casos, eu imagino, que a gente tem atualmente, são casos crônicos, ou seja, as pessoas já convivem com a doença há bastante tempo. E a forma de controle, na verdade, é o acompanhamento, né? Por exemplo, das pessoas, é o acompanhamento da função cardíaca, né? É mais um controle via acompanhamento. Que eu saiba, não tem tanto investimento atualmente em fármacos, né? Para o controle da doença. Mesmo porque esses fármacos, na maioria das vezes, são voltados para o controle, para matar um parasito. E o parasito ele só está presente em grande quantidade na circulação sanguínea na fase aguda, que dura aproximadamente 2 meses. Então, atualmente, que eu saiba, não tem tanto investimento assim nessa área de fármacos. É mais um acompanhamento e a prevenção, né, que é a melhor forma de controle de várias doenças, inclusive. Quais medicamentos são usados para o tratamento e como eles reagem? Há algum efeito colateral ou qualidade de vida do paciente? Bom, um dos medicamentos utilizados é o benzimidazol, né? Tem outros na mesma área, nessa mesma linha de medicação, que tem um efeito antiparasitário, que é relativamente limitado, e com efeitos colaterais variados, né? Aí seria mais uma questão médica, né? Como a minha formação é na área de biologia, eu não sei especificar clinicamente, mas tem alguns efeitos sim, porque normalmente esses fármacos,
eles são para matar o parasita. E muitas vezes você tem que combater o efeito no sistema inflamatório, né, o sistema de resposta imunológica que esse parasita causou no organismo. E muitas vezes é difícil identificar esse efeito, né? Um parasita ali no músculo liso, ele causa uma série de reações inflamatórias que podem ser intermitentes. Numa época da vida do paciente, ele tem esses sinais, esses sintomas, pode ter inclusive a morte súbita, né, devido a esses efeitos inflamatórios, mas em geral, né, na qualidade de vida da pessoa, eu não sei se teria um efeito tão, né, como desejado na qualidade. Tem que, infelizmente, esse paciente ele tem que fazer o acompanhamento de perto para evitar maior gravidade dos sintomas. Qual tipo de transmissão da doença ocorre em maior escala? Bom, atualmente a transmissão, como muitos devem saber, são esses surtos através a via oral, ou seja, a ingestão de açaí, por exemplo, ou de caldo de cana, contendo o parasito que provavelmente foi moído ali, né, no meio no preparo daquele alimento. O açaí, ele é uma palmeira, né, muitas vezes ali você tem criação de barbeiro, tem ninhos de aves ali onde se cria o barbeiro. E aí esse barbeiro ele é moído, se ele estiver infectado com o parasito ele é moído, e aí ele vai para aquele alimento e quando ingerido ele é transmitido, né? Atualmente é a principal forma que a gente tem ouvido falar de transmissão, a gente chama de transmissão oral. E ao contrário do que acontecia antigamente, que era a transmissão vetorial, né? Via o barbeiro, o triatomino. A questão social e financeira está diretamente envolvida com a doença de Chagas? Sim, né? Mesmo porque a questão social ela envolve também a parte educativa, né? Atualmente a gente tem esses surtos localizados, pontuais de transmissão, mas tirando isso que vai para a mídia, né? Que as pessoas tomam conhecimento, em geral a população não tem tanto contato com essa doença, não conhece, e isso dificulta muito o controle, né, o monitoramento, dificulta também o monitoramento que é feito da transmissão dessa doença. E acho que a questão social e financeira seria mais nesse sentido, o acesso, né, relacionado à dificuldade de acesso às informações sobre a transmissão e a prevenção dessa doença, né? E, por exemplo, o açaí, né, todas as faixas sociais consomem, né? É bastante comum consumir esse tipo de alimento, então, nesse sentido, não teria tanta influência. O sentido maior o problema maior seria mesmo acesso às informações, né? Quais riscos existentes caso haja a transfusão sanguínea de uma pessoa com Chagas para outra sem a doença? Isso atualmente raramente vai acontecer. Antes, a gente tinha problemas mesmo de transmissão via transfusão sanguínea, porque não se tinha um controle tão grande dos bancos de sangue. Hoje em dia, né, tem um controle bastante eficiente, né, exames sorológicos para saber se a pessoa tem anticorpos contra Chagas, né, então isso dificilmente vai acontecer. Hoje em dia o risco é baixo, via transfusão sanguínea, né, controlado com controle sanitário, então o risco é relativamente baixo. O risco maior existia quando não se tinha esse controle dos bancos de sangue. E e a transmissão aconteceria na fase aguda da doença de Chagas, que é a fase na qual você encontra a maior quantidade de parasitos na circulação sanguínea. Sabemos que a Chagas é uma doença causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, que pode infectar o barbeiro, que é o mais conhecido. Tem outro tipo de vetor da doença? Que se saiba, não tem nenhum estudo indicando um outro inseto ou um outro artrópode que possa transmitir a doença. As outras formas de transmissão seria, como a gente comentou, né, via transfusão sanguínea, mas que hoje em dia é raro pelo controle dos bancos de sangue, ou via oral, né, as pessoas se alimentando de um alimento que foi contaminado pelo barbeiro, pela presença do barbeiro, né?
outros vetores que eu não tenho ainda nenhum estudo indicando nesse sentido, outros insetos, enfim, que possam transmitir essa doença. Pesquisando um pouco sobre a doença, descobrimos que antigamente ela existia mais na parte rural. E agora vemos que ela começou a se espalhar para todo qualquer tipo de região. Por que acha que isso aconteceu e qual impacto pode causar à população? A doença de Chagas, como outras doenças, ela vem se urbanizando não tão intensamente como outras doenças. Como, por exemplo, a leishmaniose, é um outro protozoário da família do Trypanosoma cruzi, que tem se expandido, tem tido muita transmissão identificada em áreas urbanas. As Chagas, normalmente, os casos que tem em área urbana, normalmente é uma pessoa que se infectou em área rural há mais tempo, né? Então ela já está na fase crônica e ela está no ambiente urbano. De transmissão ativa mesmo, a gente tem pouquíssimos relatos, principalmente aqui no município de Betim, né, que é onde eu trabalho, que eu tenho maior contato assim. A gente não vê quase transmissão ativa, transmissão recente da doença. Normalmente os pacientes eles vêm de áreas rurais, já estão infectados há mais tempo. O que acontece, é o que a gente já tem conhecimento, nesses surtos ocasionais em determinados locais. Principalmente a gente tem muito consumo de açaí in natura, né, ou de outros produtos que podem ter a contaminação ali pelo barbeiro. E muitas dessas doenças também estão relacionadas à proximidade do ser humano, né? Ele vai cada vez mais se expandindo para áreas silvestres. E o que acontece? Nas áreas silvestres, normalmente circulam vários protozoários, vírus, né? Mesmo o protozoário da Chagas, o Trypanosoma cruzi, ele é normalmente encontrado em ambientes silvestres. O que acontece muitas vezes é que o próprio ser humano se aproxima desses ambientes, né, e acaba trazendo isso para os centros urbanos. Né? Isso se aplica muito à leishmaniose, né? Leishmaniose visceral, que vem se expandindo mais. E nada impede que possa acontecer com a doença de Chagas também, a gente ter uma expansão aí, além desses surtos localizados mais recentes. Em qual período do ano aparecem mais casos de Chagas e quantos casos notificados por ano? Bom, essa informação eu não tenho de pronto, assim, né? A gente tem que pesquisar na epidemiologia do município, mas não tem muitas notificações, eu comentei, né? A transmissão recente, ela está relativamente controlada, né? Então a gente não tem um número muito grande, né? Um número muito expressivo de casos notificados, né? A outra pergunta... É o período em que costuma ter mais casos. Tem um período... de notificação, não necessariamente o caso é notificado logo após a transmissão, né? Se a gente pudesse fazer uma associação, se fosse, por exemplo, uma transmissão vetorial, né? Os períodos de maior ocorrência do vetor, do barbeiro vetor, seria aí no período do verão, né? Período mais quente e mais chuvoso, seria a fase de maior transmissão. A notificação é um pouco complicada, né? Até o profissional de saúde perceber os sintomas, para fazer a notificação, fazer o exame, identificar aquele caso, né? Aí já vai um período um pouco mais, né? Às vezes demora bastante e não necessariamente está relacionado à época em que a pessoa se infectou. Mas se a gente fosse olhar a transmissão vetorial, seria mais comum a transmissão nos períodos de maior ocorrência dos barbeiros, né? Se a doença é diagnosticada na fase crônica, qual tratamento a ser feito? Então, é um tratamento basicamente contra a própria resposta imunológica do paciente, né? E que ainda não é tão bem descrita, não é muito bem conhecida. Um tratamento antiparasitário, como a gente já comentou aqui, ele é mais eficiente na fase aguda, porque você está em busca de eliminar o parasita, que está em grande quantidade. Nessa fase, aí tem que se fazer uma avaliação mais aprofundada de quais reações inflamatórias esse paciente está apresentando, para, né, focalizar
nesses sintomas, né? Inflamação na musculatura, né? Uma reação inflamatória no músculo liso, enfim, no músculo cardíaco, nos músculos ali próximos do intestino, né? Aí teria que ter uma avaliação médica bastante criteriosa para indicar o tratamento. Basicamente, anti-inflamatório e acompanhamento, né, do ritmo cardíaco, né? Seriam as indicações para acompanhamento, controle do sintoma, né, de sinais ou possíveis efeitos aí do parasito, né, mas posteriores à presença dele, do próprio parasito. Quais os riscos que os pacientes chagásticos podem sofrer com a contração do novo coronavírus, né, causado pelo Covid-19? Então, é interessante a pergunta, porque, em geral, muitos pacientes chagásicos, né, eles têm algum comprometimento cardíaco. E os cardíacos, eles são considerados um grupo de risco para o desenvolvimento de sintomas mais graves, né, para as formas mais graves da Covid-19. Então, eles são classificados oficialmente pelo Ministério da Saúde como um grupo de risco. O paciente, mesmo que ele não seja cardíaco, né, ele é automaticamente considerado um paciente de risco para desenvolver as formas mais graves da Covid-19. Né? Isso tem até o momento, é isso. Né? O Covid é um vírus que está circulando mais, né, recentemente, então ainda está sob estudo, mas o que se tem até o momento é que são pacientes mais sensíveis, assim como outros grupos, né, idosos, enfim, pacientes cardíacos, ou que têm outros problemas cardíacos não necessariamente ligados à doença de Chagas, mas como Chagas tem a capacidade de causar problemas cardíacos, então está relacionado com um risco maior de desenvolver as formas mais graves. Nos conte como é feito o seu trabalho e qual a contribuição dele para a promoção de saúde e a erradicação da doença de Chagas. Bom, o trabalho de um centro ou uma unidade de controle de zoonoses, ele é voltado bastante para o monitoramento da presença do vetor, né, do barbeiro vetor da doença de Chagas, que no final das contas é a fonte de infecção. Mesmo nesses surtos, por exemplo, né, de ingestão de açaí, né, tudo veio de um barbeiro que estava infectado e infectou ali, né, e contaminou o alimento. Então, o trabalho que nós zoonoses faz é de monitoramento. A gente tem 3 formas de monitorar a presença do barbeiro numa localidade. A gente faz a busca ativa, né, então, principalmente nas áreas rurais, a gente faz essa busca ativa, ela é anual. A gente tem os PITs, né, os pontos de informação de triatomínios, que funcionam em postos e unidades de saúde. Né? Então, se, por exemplo, um morador do município ele encontra um inseto suspeito em casa, ele pode levar esse inseto nesse PIT, nessa unidade de saúde. Né? A gente aqui da zoonose vai lá, identifica, se for um inseto vetor de Chagas, né, um barbeiro, a gente faz a identificação desse inseto e encaminha para exame parasitológico. E caso esse exame dê positivo, a gente pede o exame da pessoa que possivelmente teve contato com esse barbeiro. Essa é uma maneira da gente monitorar. E muitas vezes o próprio morador encontra um inseto suspeito em casa, ele traz até aqui no centro de zoonose, ou ele entra em contato, a gente vai até o local, da mesma forma identifica o inseto, encaminha para os exames e, sendo o domicílio ou o local positivo para barbeiro, ou seja, tendo encontrado um barbeiro lá, ou vestígios da presença do barbeiro, a gente faz a borrifação com inseticida de efeito residual, né, para evitar que mais insetos estejam ali e ofereçam algum risco de transmissão da doença de Chagas. Né? Essas são as formas que a gente tem de ajudar no controle da doença, né? Controlando, monitorando a presença do barbeiro vetor. Então, que a gente trabalha. A gente deveria até, não faz tanto, né, mas ações educativas, para as pessoas se alertarem, né, para essa possível presença do barbeiro vetor e entrar em contato para a gente tomar as providências.
cabíveis, né? A prevenção da doença basicamente é evitar o contato com o vetor, ou evitar se alimentar, por exemplo, em locais que oferecem, né, um açaí, que você não sabe a procedência, né? E aí, essas seriam. Mas a gente, como zoonoses, faz o monitoramento do barbeiro. E as vigilâncias epidemiológicas, tanto as municipais quanto as estaduais, elas fazem o monitoramento dos casos humanos da doença de Chagas, né? A gente fica mais com a parte de monitoramento do vetor aqui nas zoonoses. Sim,